a pensar cada vez mais quais são as coisas que movem o mundo. Amor é uma delas, claro, mas principalmente, e pegando aqui no tema, eu acho que a curiosidade é outro desses fatores que move o mundo. Eu sinto que há curiosidade positiva e negativa. Isso é uma bela questão. Isso é uma bela questão. Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Bela Questão. O meu nome é Amália Carvalho e o podcast Bela Questão fala sobre inteligência emocional, desenvolvimento pessoal e traz sempre uma bela questão. Hoje vamos falar sobre a arte da curiosidade, como é que podemos ser mais curiosos e como é que isso nos pode ajudar na vida profissional e pessoal. Tenho comigo o Pedro Oliveira. O Pedro é um jovem de 23 anos que é também já um empreendedor, já tem uma empresa que é a Peer Agency. Para quem nos estiver a ver no YouTube, até trouxe a sua sweatshirt com o logo. É cofundador, tem mais 2 colegas também muito jovens que muito cedo na sua vida arrancaram-se, assim, mandaram-se para o mundo dos negócios e têm uma visão e uma postura na vida que eu considero admirável. E por isso convidei-o um bocado para explorarmos como é que, com esta idade, já atingiu este nível de maturidade. Claro que ainda está só a começar, mas são pessoas que eu acho que têm muito para partilhar connosco. Bem-vindo, Pedro. Obrigado, Amália, por essa introdução. 2 colegas fundadores, porque entretanto somos mais na equipa. Exatamente, eu devia ter dito fundadores. Mas sim, somos 3 sócios, conhecemos na faculdade e tivemos aquela coisa de desde cedo começar a fazer os trabalhos em conjunto. E tu constróis aquela dinâmica de toda a gente faz sempre o mesmo número de pessoas, as mesmas pessoas fazem sempre os trabalhos e tu crias uma dinâmica interessante. E no segundo ano de faculdade eu fui para o Brasil, de Erasmus, e quando voltei surgiu a oportunidade, ou seja, eu digo isto várias vezes, nós não tivemos uma ideia para uma agência e fomos à procura de clientes. Apareceu um cliente que precisava de um certo tipo de serviços de marketing digital, e na altura nós juntámos os 3 para suprir essa necessidade. Portanto, veio primeiro o cliente e depois é que veio a agência. E depois, a partir daí, tem sido o percurso que nós temos feito até hoje, já com uma maturação enorme em termos de empresa. Já somos mais, fazemos serviços diferentes. Portanto, já está completamente diferente do que foi no início. Que isso mas foi é há normal. quanto tempo, o início? Portanto, 2019. Se fosse um casamento, neste momento, os teus cofundadores estariam a rogar-se. Não, Pragas. foi 2019, 2019. sendo que de forma não oficial. É só fazer as contas. Gostei. Foi 2019 de forma não oficial, ali a meio do ano, abril, se não me engano, e depois continuámos na faculdade a ter mais clientes e a fazer tipo em part-time, mas nada oficial, não tínhamos aberto empresa, tínhamos 3 ou 4 clientes, nem me lembro bem, e fazíamos em conciliação com a faculdade. Depois acabámos a faculdade em 2020, no ano da pandemia, em junho, e quando acabámos a faculdade dedicámos a full-time à agência. Foi uma decisão nossa e ainda bem, e depois abrimos a empresa em novembro. É fantástico, e também estamos a fazer aqui esta introdução porque eu acho que é importante as pessoas perceberem porquê tu e porquê a curiosidade e de que forma é que tu também podes explorar esse tema. Faltou dizer alguma coisa sobre ti antes de avançarmos aqui para o grande tema, para a grande bela questão. O que é que falta as pessoas saberem sobre o Pedro? Para além de que é um produtor de conteúdos. Sim. Então, primeiramente a Amália conheceu-me porque eu produzo conteúdos. Comecei por produzir no TikTok e foi aí que eu ganhei uma audiência grande. Posso explicar porquê, mas é uma história se calhar mais longa, não sei. A versão curta. A versão curta. Então, sou fã do Gary Vee e o Gary Vee, como sempre, muito cedo começa a adivinhar as trends antes delas virem e avisa as pessoas para isso. Aconteceu há pouco tempo com os NFTs, que agora estão a arrebentar enquanto ele tem um projeto enorme desde maio, o VeeFriends, e na altura, portanto, a meio de 2019, ali em junho, ele já estava a fazer pressão para, por favor, vão à oportunidade da década, é o TikTok para quem quer construir audiência. E eu, muito bem, hipócrita, aceno, sim, muito bem, diga às outras pessoas, já vi um TikTok, é que é a cena, mas nunca experimentei. E na altura já tínhamos clientes e nem com os clientes fomos para lá. Ele bateu na mesma tecla de TikTok ser a grande oportunidade da década. E eu volto
venho com a ideia já de, pá, eu tenho que perceber como é que isto funciona e primeiro tu tens de consumir muito conteúdo e só depois produzir, que é para perceberes a linguagem. Foi o que eu fiz, consumi muito conteúdo, não logo a partir de janeiro, mas ali tipo, quando começa a bater a pandemia, tipo março, e Foi quando em Portugal o TikTok exatamente, explodiu. porque a malta consumiu muito. E eu na altura, talvez umas semaninhas antes de ficarmos em confinamento, eu já estava a consumir, portanto aprendi a linguagem. E depois em maio, se não me engano, no início de maio eu lanço o meu primeiro vídeo e começo com um desafio de, pá, eu queria fazer vídeos para o YouTube, então documentei o processo. Quanto tempo é que eu demoro a chegar aos 1000 seguidores? O vídeo ficou uma porcaria, nunca saiu, a minha documentação era horrível porque eu Mas nunca me chegaste a tinha publicar assim? nunca, mas tenho os vídeos, mas nunca publiquei porque estão maus. Mas pronto, na altura demorei 6 dias a chegar aos 1000 seguidores, o que para alguém que... No YouTube? Não, no TikTok. No TikTok. Para alguém que está a começar a produzir conteúdo, e eu já tinha posto algumas cenas no Instagram. Noutra plataforma qualquer. Espera aí, eu demorei 6 dias a chegar aos 1000 seguidores e demorei um mês e uma semana a chegar aos 10.000. Então percebi logo que aquilo era o sítio onde eu devia estar. Foi aí que eu construí muito a minha audiência no início. Passei alguma para o Instagram e etc. São as duas redes que eu uso principalmente. E é um bocadinho por aí. Portanto, sou produtor de conteúdo no TikTok e no Instagram e no YouTube. Mais recentemente. E a ideia é essa. Depois perguntaste-me o que é que eu sou para além do que tu disseste. Sou um rapaz curioso e sou apaixonado pelo futuro e pela inovação. É um bocadinho isso, é isso que me move principalmente. Futuro, inovação e conseguir deixar impacto. Mas vou deixar a conversa rolar, hei de falar disso mais vezes, portanto. Sim, eu acho que fizeste aqui uma ótima ligação. E achei interessante teres dito como é que eu realmente te conheci, e foi a partir desses vídeos que tu fazias, e aquilo que me cativou foi a tua capacidade de contar histórias rápidas em tão pouco tempo, que é o grande desafio de quem inicialmente pelo menos criava no TikTok. Eles agora já estenderam um pouco mais. E o facto de estás a dar valor, informação com valor. Agora, precisava, antes de começarmos a falar sobre a curiosidade, de perceber o que é que isso significa para ti. Quando falamos de curiosidade, como é que tu vês o termo? Pá, curiosidade para mim é querer mais. Temos o chavão do knowledge is power, conhecimento é poder, e na realidade isso é verdade. E o que te faz ter mais conhecimento mais depressa e o que te faz evoluir mais rápido é sempre a curiosidade. Há uma correlação direta entre as crianças que são estimuladas enquanto crianças, porque nós em média até aos 3 anos perguntamos cerca de 300 perguntas por dia. As nossas perguntas muitas vezes são a apontar, não é? Que gira, onde é que tu viste isso? Li um livro sobre isso. Agora não consigo dizer o autor. Por dia. Eu não me lembro do autor, mas posso dizer. Não foi esse autor que fez esse estudo, mas ele referenciou esse estudo. Basicamente, até aos 3 anos nós fazemos em média 300 perguntas por dia, e é por isso que nós nos desenvolvemos tanto nessa fase, porque temos sede de saber mais. E depois chegamos à fase adulta e essa nossa sede estagna para a maioria das pessoas e deixam de apontar, deixam de fazer perguntas, deixam de ser curiosos e deixam de evoluir tão rápido. Porque se nós evoluíssemos sempre ao ritmo que nós evoluímos enquanto crianças, até aos 13, até aos 5, até aos 10, nós todos enquanto sociedade podíamos estar num patamar muito mais acima, muito mais longe do que o que estamos agora. E só pegando numa cena interessante, pegando nesta questão dos miúdos fazerem pelo menos 300 perguntas por dia em média, há uma correlação direta entre os miúdos que são estimulados e o sucesso que têm mais para a frente. Então imagina, se o teu filho aponta para a árvore de Natal e não precisa dizer nada, mas aponta, e tu não reages, não explicas o que é, simplesmente lá tem ele apontar outra vez e desolhas, logo aí tu vais ter uma diferença entre o miúdo que se vai desenvolver numa pessoa curiosa e o que não se vai desenvolver numa pessoa tão curiosa. Não quer dizer que seja tipo sentenciado, bum, claro, tipo, estás sentenciado, não, mas se estimulares vai continuar a alimentar. Portanto, a ideia é, claro que os pais têm um papel muito importante nisso. Eu não me lembro dessa altura, se quando eu apontava em alguma coisa os meus pais me diziam, eu acredito que sim, mas eu acho que muito da minha visão na curiosidade é condicionado ou explorado pelo meio em que eu cresci, porque sinto que os meus pais, as minhas irmãs, a minha família sempre me estimularam nesse sentido, de experimentar arte, músicas. Eu toquei muito tempo, estás a ver isso? Como é que se chama a tua banda?
Fica para uma outra sessão. Estou a tentar descobrir esta informação já há vários meses. Sim, eu hei de dizer. Quem souber. Imagina, vai Quem ver souber acontecer. que coloque no Então vá, malta, se alguém souber, ela Coloquem merece no saber. Instagram, nos Ok. comentários. Ok. Respondendo à tua pergunta, ou a parte dela, porque acho que é fixe batermos umas bolas de um lado para o outro, para mim curiosidade é a sede de saber mais, ou seja, a sede de querer mais, de querer ser melhor, de querer mais coisas, de ter mais impacto. Nós só conseguimos ter impacto quando temos conhecimento e quando pomos em prática esse conhecimento. E cada macaco no seu galho, não temos todos de saber sobre tudo, isso é impossível. Mas se tu tens curiosidade sobre microfones e eu tenho sobre canecas, então pá, bora lá explorar a minha curiosidade sobre canecas e tu vais explorar tudo de microfones e vais fazer o melhor microfone, ou vais saber tudo sobre isso, eu vou saber tudo sobre canecas e todos em conjunto nos elevamos. Mas a ideia de curiosidade é isso mesmo, é a vontade de querer um bocadinho mais. Sabes que a própria expressão bela questão, na minha opinião, está muito próxima daquilo que é curioso. No fundo, quando tu dizes, isso é uma bela questão, olha, que curioso. Exatamente. E é isso, o que faz a curiosidade é abrir-nos novas possibilidades. Ou pelo menos estares atento a novas formas de pensar, não tomares a resposta à partida. 100%. Eu gostava era, agora também de perceber, não só falando muito assim num nível mais de visão, mas na prática, como é que tu vais alimentando a tua própria curiosidade de forma consciente, porque tu tens consciência que és uma pessoa curiosa. Por vezes acontece é com a rotina do dia a dia, os nossos hábitos, com o frenesim, acabamos por não dar muito tempo a sermos mais espontâneos ou curiosos. Então o que eu gostava era de entrar um bocadinho no teu dia a dia. Também lá está, porque pela tua forma de ser em conjunto com os teus sócios, tu já criaste algo, já tens algo que é particularmente, eu não diria inédito, mas incomum para a tua jovialidade. Como é que fazes no teu dia a dia para garantir que tu tratas bem a tua curiosidade, que não deixas que ela esteja encostada num canto, porque por vezes também te pode acontecer? Então, eu acho que primeiro é um bocadinho da minha natureza, como eu disse, pode ter sido condicionado ou exponenciado por causa do meio em que eu cresci. Mas depois, por exemplo, o mercado em que eu trabalho no digital, está sempre a mudar. É olhando para trás que tu identificas padrões e que consegues prever ou o que é que pode acontecer novamente, ou qual foi o estímulo que mexeu certo tipo de resultado. Portanto, olhar para trás também é importante. E daí a curiosidade também. Curiosidade não é só para o presente ou para o futuro, é também olhar para trás. Como é que tu tens rotinas ou estratégias que estimulem a curiosidade que tu possas partilhar connosco, que achas que nós também podemos de alguma forma fazer nas nossas vidas? Eu tenho rotinas não só para manter a minha curiosidade aguçada, mas para manter a minha produtividade alta e principalmente o meu foco. E há coisas muito simples que é fixe porque tu vais testando as tuas rotinas. E para mim ficou claro desde há muito tempo uma proibição que é: eu não mexo no telefone na primeira hora do dia, sem ser para desligar o despertador, e eu não estou no telefone a deitar-me e a mexer no telefone. Não acontece. E consegues fazer isso há quanto tempo? Há algum tempo. Isto não quer dizer que é como uma dieta, não quer dizer que não haja dias. É verdade, exatamente. é verdade. Mas eu, por regra, não toco, por exemplo, em redes sociais na primeira, pelo menos hora e meia do dia. Sim. Aliás, quando eu vou para o trabalho, eu só acontece tipo, ao almoço é que pego e abro o Insta ou assim, ou o TikTok ou o que for. Mas uma coisa é certa: no fim do dia, quando me estou a deitar, eu não pego no telefone, e quando me estou a acordar, desligo só o despertador e faço outras coisas. Mas porquê que isso é importante? Porque há vários estudos que comprovam não só a questão da blue light e etc, que tem um efeito de despertar. Sim. Tanto é que já se criaram óculos. Eu tenho uns óculos desses. Óbvio, mas sério. eu acho uma grande fachada. Mas então não é muito melhor simplesmente não usar o telemóvel? Mas esses óculos são uma grande fachada, porque aquilo traz uma luz ultravioleta para tu fazeres o teste. Tipo, tens um cartãozinho e tens um sensor térmico, tipo um adesivo que reage ao calor, e quando tu apontas com o laser que eles trazem, aquilo muda de cor. Metes os óculos à frente
e aquilo já não muda de cor porque reflete a Sim. luz. Mas se tu usares os teus óculos de ver normal, faz exatamente a mesma coisa. Mas só percebi ok. isso quando comprei os óculos e quando fiz esse teste. Boa. Mas estava a dizer, além da cena da Blue Light, tem a questão da dopamina e etc. Obviamente, tipo, as redes sociais são satisfação fácil, não é? E eu acho que nós podemos correlacionar isso com curiosidade, e já vou tocar nisso, que é o que eu gosto de chamar, e gostava que se pegasse aqui o termo de curiosidade negativa. Curto dividir curiosidade negativa e curiosidade positiva, já vou explicar porquê. Pronto, e eu sinto que esse estímulo de redes sociais, aquela sensação de gratificação instantânea não é positivo. E eu sinto claramente que se eu mexer no telefone antes de me deitar, custa muito mais a acordar. Eu tenho um sono pesadíssimo, portanto eu descanso bem e às vezes custa-me a acordar. Quando eu tenho durante pelo menos uma semana uma rotina que não mexo no telefone à noite, naquele tempo antes de me deitar, quando acordo e tenho uma rotina porreira, quando faço exercício nessa semana, depois de uma semana já não há nenhum dia que me custa levantar. Pois obviamente, vais jantar com alguém, deitas-te um bocado mais tarde, isso já fica tudo trocado. Sim. Mas eu percebo claramente que há uma correlação mega direta entre eu mexer no telefone imediatamente antes de me deitar e a minha facilidade ou não em acordar. Portanto, eu acordo muito mais desperto, com muito mais foco, quando eu antes de me deitar leio, por exemplo. Pegando naquilo que eu estava a dizer, da curiosidade negativa e curiosidade positiva, eu estava-te a dizer antes de começarmos a gravar que ando a pensar cada vez mais quais são as coisas que movem o mundo. Amor é uma delas, claro, mas principalmente, e pegando aqui no tema, eu acho que a curiosidade é outro desses fatores que move o mundo. Ou seja, porque é que eu estou no TikTok e passo para o próximo vídeo? Porque eu tenho curiosidade em ver o que é que está a seguir. Verdade. Porque é que eu acompanho as stories do não sei das quantas? Porque eu tenho curiosidade para saber como é que ele está. Porque é que as mulheres e os homens leem revistas, Nós somos jornais e mesmo etc. curiosos. Porque têm curiosidade de saber o que é que está a acontecer na atualidade e etc. Portanto, Mesmo um filme, qual é que é o principal estímulo? exatamente, é a curiosidade. A curiosidade o que é que até vai ao fim, acontecer a para seguir. sabermos Exatamente. o que é que vai Às acontecer vezes no tu final. estás num filme de porcaria, estás a ver, mas mesmo assim, vês até ao fim. há uma curiosidade que não é Exatamente. nata. Aqueles filmes de domingo à tarde, tu ficas, mesmo que aquilo seja uma porcaria, ficas a ver porque queres saber como é que aquilo acaba. Portanto, eu sinto que há curiosidade positiva e negativa. Vamos imaginar no caso o scroll numa rede social. Eu diria que isso é uma curiosidade negativa. Atenção, eu não estou a dizer que as pessoas não devem usar as redes sociais. Sim. E aí eu acho que também deve haver um filtro por parte de quem consome, mas também uma consciência da parte de quem produz conteúdo. E é aí que eu acho que, por exemplo, essa curiosidade negativa, entre aspas, ou menos positiva, de fazer scroll numa rede social, pode ser combatida pela parte dos criadores de conteúdo, se eles fizerem conteúdos mais educativos e que ensinem ou passem valor de alguma forma. E é aí que eu gostava, e tento um bocadinho ter papel, tu também tenho a certeza na tua produção de conteúdos, tu queres passar alguma mensagem que seja útil a quem está nessa curiosidade de fazer scroll, certo? Portanto, imagina, num lugar perfeito, entre aspas, o TikTok estava cheio de coisas que te ensinavam, certo? Seria mais educativo, mas na realidade tu podes educar o algoritmo para que ele te dê Sim. coisas nesse sentido. E isto acontece, eu acho, a qualquer pessoa, que às vezes há um aborrecimento e o aborrecimento é preenchido por essa gratificação, não é? Do estar sempre a estimular a curiosidade. Então aí é um loop negativo, é mesmo um ciclo vicioso de só queres a curiosidade, mas não estás a aprender nada. Yeah. Eu lembrei-me, lá está, mais vale nesse momento, por isso é que eu estou a dizer isso, curiosidade negativa, que é quando tu estás naquele scroll infinito, Quase um scroll inconsciente. E a ideia é essa, E é de ser um vício. scroll inconsciente, é ser um scroll inconsciente, tu continuas a ter curiosidade. A ideia é quando tu te identificas num momento desses, e isso é uma ferramenta que eu vou dar agora à malta que está a ver ou a ouvir, e isto pegando na cena no meu dia a dia, é quando eu estou a fazer scroll numa rede social ou fazer algo que intrinsecamente tu achas que não é produtivo, eu tomo consciência no momento em que percebo que estou a fazer scroll e faço eu mudo a forma como eu penso, ou seja, o que é que as pessoas normalmente pensam. Então, toda a gente já teve a sensação de estar a fazer scroll e eu devia estar a fazer isto. Sentimento de culpa. Mas o devia é uma obrigação. Isso não te vai ajudar a tirar aquilo. Mas agora se tu mudares a frase para eu podia estar a fazer aquilo,
Interessante. E quando tu passas para o eu podia, já é completamente diferente. Já é a tua possibilidade, tu podias estar a fazer uma coisa melhor. Melhor para ti, melhor para os outros, melhor para o teu futuro. Não interessa, melhor. E É uma opção, uma preferência. exatamente. E quando tu mudas isso, Ou eu prefiro. bate-te logo um chip na cabeça que tu só tens de deixar ir com o instinto e o instinto vai ser fechei, next. Isso é interessante. Para mim o que mais me ajuda é a minha ambição. A ambição de eu querer mais, a minha curiosidade faz com que eu evite estas coisas que eu sei que me desviam do foco. E o que me desvia do foco que eu tento cortar, às vezes é importante, porque tu não podes estar sempre numa linha reta. Se estás sempre numa linha reta, tens burnout. Sim. E eu ainda estou muito cedo naquilo que é a minha carreira, ou espécie de carreira, ou aquilo que eu quero construir, mas eu tento muito isso, que é, há uma linha que eu quero seguir, e há coisas que eu sou restrito nisso, mas eu sei que há momentos em que eu tenho que sair da linha, em que eu tenho que passear, tenho que fazer scroll, descansar um bocado, tenho que ir jantar, tenho que ir passear, tenho que sair da linha. Até porque depois, se tu estiveres sempre em linha reta, mais vale tu não estás sempre em linha reta, mas continuares, do que estares em linha reta e depois cortares. Então, agora, era fixe mesmo, era que nos contasses um episódio em que, isto não querendo forçar, mas se nós pudéssemos entrar na tua cabeça, ficaste curioso em relação a algo. E o que é que te fazes a seguir? Okay. Muitas vezes nós ficamos curiosos, só que o que é que às vezes acontece? Ou nos distraímos e já começamos a pensar noutra coisa, ou dá-nos a preguiça porque satisfazer a curiosidade às vezes dá trabalho, fazer uma pesquisa, ir procurar várias perspectivas. Então, nós estamos na tua cabeça. Ok. Leva-nos aí para a tua lógica, para o teu pensamento. O que é que tu fazes? Há uma faísca. Vou dar o exemplo da coisa que eu ando com mais curiosidade nos últimos tempos, que já dura há algum tempo, que são NFTs. Que eu acho que vão mudar, tenho a certeza que vai mudar a vida de todos. O que é um NFT para um NFT, resumir muito rápido, muito sem resumidamente, a malta normalmente diz é um non-fungible token, que é tipo um ativo não fungível, mas isto diz pouco. E depois o passo a seguir é as pessoas associarem que é um pedaço de arte que é certificado digital. Mas não, a arte foi por onde entrou os NFTs. NFTs são contratos inteligentes digitais, são digital smart contracts. E basicamente o que fazem é que todas as transações sejam feitas com a segurança da blockchain e basicamente a transação é mais segura, está à vista de todos, mas em vez de ser só eu mandar-te cripto ou assim, há um ativo digital, que é o NFT, e tu compras-me esse ativo com criptomoedas. E a questão é que esse ativo tem infinitas possibilidades. Ou seja, tu podes comprar uma peça de arte que eu fiz, que é o normal e é isso que as pessoas associam com o NFT, ou tu podes comprar essa peça de arte que também dá acesso a tu teres um jantar por ano com o pintor, estás a ver? Ou seja, há mais possibilidades do que só o produto em si, pode vir com experiências. Tudo o que tu possas imaginar, os NFTs permitem-te fazer. Cenas que no físico não dá. Vou dar o exemplo da indústria da música. Por exemplo, tu neste momento, para ir a um concerto, compras um pedaço de cartão que é o bilhete, que não tem utilidade nenhuma sem ser deixar-te entrar no evento. Verdade. Entras no evento, sais do evento, mandas aquilo para o lixo, ou guardas durante uns meses ou uns anos, vês, epá, porque é que eu guardei isto e mandas fora? Não tem utilidade a seguir. O que é que tu podes fazer com o NFT? E isto é certo vai passar a acontecer. Todos os bilhetes para eventos vão ser NFTs. São bilhetes digitais, certo? Que estão na tua wallet. Não quero ir muito por aí, que já isso as pessoas têm que ir fazendo a sua pesquisa, mas o teu bilhete é um NFT. Tu compras, vais ao evento. Quando voltas do evento, tu continuas a ter um ativo. Na pior das hipóteses, aquilo é um collectible, ou seja, um colecionável. Imagina que tu vais ao concerto de um artista que gostas bué, que está agora a subir na carreira, um artista internacional, que agora ainda faz palcos pequenos. Tu vais ao concerto, guardas o NFT, daqui a 5 anos ele está no top 1 da Billboard. Tu podes vender o bilhete que tu tens, o collectible desse bilhete que foste, ou o concerto que foste há 2 ou 5 anos atrás, e fazer dinheiro com isso. Mas qual é que é a grande diferença para o papel? A cena é esta que eu estou a dizer. Ele nunca perde valor, é isso? Ele pode perder valor. Tem mais utilidade. E aqui qual é o catch da cena? É que tu, quando revenderes esse bilhete, tu vais ganhar a percentagem da venda, mas o artista vai ganhar novamente royalties. Olha,
duas coisas. Primeiro, estás-nos a deixar todos curiosos, porque realmente isso é todo um novo mundo. E outra, é bastante complexo e dava um episódio por si só. Eu acho que, imagina, as pessoas, nos anos 90, a concepção de um e-mail também era complexo. Ou mesmo de um cartão multibanco. Nos anos Se 90, formos- um multibanco era complexo. Nos anos 90, Um MBWay não é, Não, era esquece, impensável. esquece. Portanto, é uma nova Esquece, forma de esquece, pagamento. esquece. Isto é uma nova fase. Ou seja, Mas é uma nova forma de pagamento. também é uma nova forma de ownership. De eu ter alguma ter coisa. algo, de propriedade, de exatamente. apropriação de algo. Imagina, o que é que isto pode servir também? Fiz um vídeo há pouco tempo sobre isso. Colecionáveis. A malta coleciona, por exemplo, relógios. No vídeo que eu fiz falava sobre isso. E hoje em dia, como é que tu certificas que esse relógio é o verdadeiro? Tens um papel, Uhum. ou um PDF ou assim, que tenha o mesmo número de série que o teu relógio. Isso Sim. não impede o grande problema desse mercado, que é as contrafações. Então o que tu vais fazer é, o papel que serve como certificado vai passar a ser um NFT. Porque o NFT é impossível de copiar. Porque tu consegues ir a um NFT e ver quem é que o criou, todas as transações que já foram, portanto tu sabes quais é que são os verdadeiros. Então tu usas esse NFT como certificado de um produto físico, certo? Fora disso, tu ainda podes ter um NFT, comprar, por exemplo, um relógio para o metaverso. Mas isso já é muito à frente. Eu acho que as pessoas agora não têm a concepção de perceber o valor ainda aí. Os miúdos mais novos percebem porque a vida deles é comprar ativos tipo no Fortnite e percebem o valor disso, percebem o valor de ter umas calças no Fortnite. As pessoas de uma geração mais acima não percebem, ainda faz confusão essa concepção, da mesma forma que no início dos anos 2000, no início das redes sociais, toda a gente achava que mas como se alguma vez as pessoas no seu bendito juízo fossem partilhar a sua vida pessoal com as outras pessoas. É verdade. É uma Acho transição. que é interessante porque apesar de nós não estarmos aqui a falar sobre a curiosidade, Uhum. nós Ficaste com estamos, curiosidade. mas mais do que isso, o que tu estás a partilhar acaba por ser uma curiosidade Uhum. para diferentes gerações. Acabamos por estar já aqui a um nível também nesta fase inicial, acaba por ser imaginar em alguns aspectos, Uhum. porque ainda não está consolidado. 100%. Mas tudo o que tu dizes acaba por ser uma demonstração da tua forma de ver o mundo, que é através dos óculos da curiosidade. É mesmo interessante. Mas eu gostava de que voltássemos aí naquela questão em que eu te perguntava se nós pudéssemos entrar na tua cabeça. Uhum. Então nós agora já percebemos mais ou menos o que é que são os NFTs. Uhum. Mas quando é que tu sentes, ok, isto despertou-me curiosidade, e depois o que é que tu fazes? Ok. Surge a faísca e o meu primeiro passo é YouTube ou Google. Ok. Sempre. É onde eu acho que tens mais e melhor informação. Encontras tudo super fácil. YouTube ou Google. É o meu primeiro passo. Não é livros. Olha o tempo que eu vou demorar a encontrar uma informação num livro. Não. YouTube ou Google. Consumo conteúdo. Leio artigos. Vejo um monte de vídeos do YouTube. Até que a concepção, tipo, o conceito dessa coisa que me surgiu a faísca, neste caso os NFTs, começa a fazer um bocadinho mais sentido na minha cabeça. Às vezes estamos a falar de um processo de minutos, outras vezes estamos a falar de um processo de dias. Depende da complexidade. Por exemplo, eu demorei algum tempo para perceber o real potencial dos NFTs. Como é que isto vai alterar o nosso dia-a-dia. Desde o primeiro minuto que aquilo me fez impressão. Okay? Eu tenho que perceber o que é isto. Isto não são só peças, não é só arte digital. Eu tenho que perceber o que é isto, porque isto é importante. E pessoas que eu respeito e admiro muito já falavam dessa concepção. Por exemplo, o Gary Vee. E se ele diz que é a maior coisa desde a internet, tu tens que ir aprender mais sobre isso. Portanto, eu tive um processo de vários dias até, obviamente não tive 24 sobre 24, mas de vários dias em que eu não consegui parar enquanto aquilo não fosse um globo na minha cabeça. Diferentes fontes de informação. Exatamente. Diferentes fontes de informação, o máximo que consegui. Depois disso, NFTs não é um bom caso, porque não há muitos livros sobre NFTs, mas depois disso eu vejo, ok, gosto bem deste assunto, ou o que eu aprendi já é suficiente para mim, para poder usar na minha vida, para poder ter uma conversa eventualmente, para ensinar à Amália o que é isso se ela não souber, sim ou não, porreiro. Agora, isto pode ter verdadeira influência naquilo que é o meu trabalho, naquilo que são as minhas ambições, etc. Se sim, eu vou ver, quem é que são os melhores autores disso. Isso é interessante. Quais é que Acabaste são os de nos dizer mais ou menos que pode também fazer parte do teu processo criativo. Uhum. Não sei se isto Talvez. é um segredo Talvez. culinário que tu não queres partilhar. Talvez. Mas é giro vermos esse processo desde a faísca, depois o ires procurar na internet, que é o mais rápido, e consegues, para além de ser mais rápido,
tens várias fontes de informação e tu também consegues validar, porque Eu não se tô- elas ou não seja, disserem todas a exatamente. mesma coisa, então Não, tens que ver porque porquê. num livro tu comprometes-te com o autor, com aquele autor. E é um aprofundar. Exatamente. E é um Portanto, aprofundamento. eu gosto primeiro de namoricar vários, faço a seleção, o que é que eu quero aprofundar mais. E então Primeiro- depois primeiro- aprofundas com os livros. Isso é Pri- super giro. Yeah, eu primeiro vou à largura e depois é que vou à profundidade. E agora pergunto-te, e ainda tens mais algum passo que tu faças a seguir? Porque tu, para consolidares as coisas, fica só na tua cabeça ou tu escreves, tiras notas? Uhum. Tiro notas, obviamente, não sempre. Eu tenho uma cena no trabalho, eu desenho muito em folhas. Não desenho bonecos, desenho pá, o que é que vai acontecer aqui, daqui vai para ali, eu desenho muito. Portanto, eu preciso primeiro ter uma representação gráfica da coisa e depois é que passo para o papel e escrevo. Mas no caso de absorver conhecimento, o meu passo a seguir de aprofundar o conhecimento é partilhar conhecimento. E isso é o que Isso me é faz, muito, é o que me faz muito consolidar interessante. mais. É ouvir falar contigo e discutirmos sobre um assunto, e o facto de eu estar a tentar explicar-te o que é NFTs, vai-me consolidar, o meu discurso vai ser muito mais fácil e eu já sei, a próxima pessoa a quem eu vou explicar isto já vai ser muito melhor. O conhecimento ficou muito mais consolidado. O meu processo de raciocínio sobre este tema está muito melhor. Por exemplo, a fazer os vídeos obriga-me a consolidar o conhecimento sobre o que eu vou falar, obrigatoriamente. Obriga-me a saber que aquilo que eu estou a dizer está claro e obriga-me a fazer uma pergunta. O que eu estou a dizer neste vídeo, concordo ou não concordo? E isso é um trabalho de consolidação de conhecimento muito interessante. E até depois, eu diria que a fase a seguir à partilha de conhecimento é quando os outros partilham ao conhecimento, ao feedback contigo. Que é dar-te feedback sobre o que tu falaste, acrescentar mais coisas, e acho que o loop do conhecimento ou da curiosidade para mim é isso, é a faísca, a pesquisa em largura, a pesquisa em profundidade, notas, partilha de conhecimento, seja a falar com pessoas, seja a produzir vídeos, e depois receber o feedback e a aprimorar e consolidar mais conhecimento e depois repetir novamente. Olha, eu acho absolutamente fantástico. No fundo, isto quase que dava para tu criares o modelo da curiosidade e acho que resume a arte da curiosidade, ou uma forma de arte da curiosidade. E sabes que há muitas coisas que uma pessoa diz que foi Einstein que disse ou não, então é um bocado difícil já de saber o que é que ele realmente disse ou não. Mas já li que para ele, quando uma pessoa realmente entende algo, ela tem que ser capaz de explicar a uma criança de 7 Também anos. E no fundo, quando tu partilhas, tu consegues consolidar o conhecimento, que é o que tu estavas a dizer, que eu acho que é o culminar, não é? De como é que a curiosidade pode ser benéfica para ti e para o mundo. Tu, ao partilhar, se conseguires perceber e se a outra pessoa conseguir perceber, porque quer dizer, se tu partilhas mas a outra pessoa não entende e não consegue descodificar a mensagem, alguma coisa ficou perdida pelo caminho. Mas isso é um fenómeno interessante. Por exemplo, é óbvio que um professor tem os conhecimentos consolidados, mas são raros aqueles que conseguem efetivamente pegar nessa informação e explicar a uma criança de 5 ou 7 anos. Explicar de forma, eu olhar para quem me está a ouvir e eu saber, eu devo explicar, se ela entendeu ou não. Eu devo explicar a esta pessoa desta forma, devo usar estes exemplos. Nem toda a gente tem isso, portanto também é interessante olhar para isso, tipo, porque ou seja, o sinónimo de ser bom professor não é ter o melhor conhecimento ou ter o conhecimento mais consolidado, não é o único fator. Mas lá está, depois cada pessoa, se fizer aquela parte do pesquisa em largura, como tu falavas há pouco, e não ver só um método, não ver só uma forma de aprender, se vir várias, vai encontrar aquela que é aquela que vai ser adequada para si. 100%. Temos formas diferentes de adquirir conhecimento e de estimular a nossa aprendizagem. E acho que não podíamos ter terminado de melhor forma esta bela questão da arte e curiosidade. Embora gostasse de perceber se existem livros que tu recomendas e que tu achas que são de alguma forma transversais às pessoas e que para ti te marcaram, que são clássicos. Tens algum livro, filme, documentário, podcast que tu recomendas? Tenho claramente 2 livros em particular. Há um monte de coisas que me fascinam, não é? Tudo que tem a ver com o espaço, eu devoro tudo. Mas pensando aqui muito no chapéu da inteligência emocional, do desenvolvimento pessoal. Pensando aqui no chapéu da coisa e pegando na curiosidade, há 2 principais livros que
ajudaram a meter a cabeça no sítio, e falo mais nos últimos tempos, que me aguçaram mais esta coisa da curiosidade. O número 1 é O Alquimista do Paulo Coelho. Esse livro é tão giro. Quando estava a ler, até estivemos juntos e perguntaste: não, estás a ler O Alquimista? Sim, então. Esse livro foi o meu primeiro audiolivro e foi o livro que me botou a despertar o interesse para os livros, para o mundo da leitura. Mas eu li Incrível. mesmo o livro. E não com o audiobook, não seja o livro, não é? Obrigada. mas li. Tu leste E o que é facto é que aquilo é o processo inverso. É como é que tu ensinas uma coisa de criança de 7 anos a um adulto. É lindo. E não ao contrário, porque aquilo é uma história de uma criança, alegoria. não é? Exatamente. E a questão é que tu, às vezes, lês ali passagens, frases que, com a experiência que tu tiveste até agora, com a tua vivência, te batem de forma diferente. Estás a ver? Grande recomendação. O Alquimista. Grande recomendação. E isso serviu para reforçar... Aguçou a tua curiosidade. Para reforçar muito a sensação que eu tenho de... eu não sei qual é, mas há um caminho que eu tenho que seguir. E se há uma cena que eu me sinto que podia sentir que era a personagem do Alquimista, é a atenção aos sinais. Eu estou sempre a reparar no máximo de coisas que posso. Tenho sempre a cena daquela, o universo não queria isto ou assim. Tenho muita Dar sentido às coisas, dar significado. Exatamente, que também é preciso dar significado às coisas. Portanto, estou sempre à procura de sinais. Às vezes isso pode ser mau, porque quando procuras demasiado, tu encontras sinais em tudo. Sim. Tu encontras sinais em tudo, tens que conseguir filtrar. Mas tem isso, tem o Alquimista do Paulo Coelho. E depois o meu livro preferido de sempre, que eu até partilhei, foi o único livro que eu já partilhei um post sobre isso no Instagram, que é o Future of Humanity, do Michio Kaku, que é um físico. Que giro. Isso em português? É o Futuro da Humanidade, do Michio Kaku, que tem um nome estranho, mas é norte-americano, tem descendência japonesa. Ok. E o livro é uma coisa, é absurdo. O que é que ele faz? Literalmente só falar do futuro da humanidade, no que toca, primeiro, à saúde, doenças que vão deixar de existir, por exemplo, o cancro, a possibilidade de nós pararmos de envelhecer aos 30 anos por mutação genética, e estamos a falar de coisas não é fantasia deles, são coisas que estão a ser trabalhadas. A possibilidade de viver para sempre digitalizando a nossa consciência. Esse tipo de coisas... Isso deve ser mesmo fértil para a imaginação e para a curiosidade. É fantástico, é fantástico. Se me permites, há um livro que tem algo muito semelhante, que é do Yuval Noah Harari, não sei se tu conheces, mas já tínhamos falado que tu leste o Homo Sapiens, mas o Homo Deus, já agora para quem quiser, esse foi que eu li, mas fiquei com curiosidade para ler o teu. Ele também fala muito nesta lógica de como é que vai ser o futuro, como é que vai ser possível criar imortalidade com a questão de medicina e de inteligência artificial, como é que nós vamos chegar a um hospital e vamos ser diagnosticados por máquinas e tudo isso. Até a tua sanita de casa, estás a ver? Sim, tudo a tua se sanita torna... vai passar a ser o teu diagnóstico. Porque, por exemplo, na questão do cancro, falámos há pouco, cancro não é uma doença que aparece de um momento para o outro. Tipo, nós neste momento, qualquer um de nós os dois pode neste momento ter células cancerígenas a reproduzirem-se a uma velocidade mega acelerada e só vamos ser diagnosticados daqui a 15 anos. Estás a ver? Só que esses sistemas têm a capacidade de processar informação que um ser humano não tem. Exatamente. Agora, imagina, sempre que tu vais à casa de banho fazer o que for, imagina aquilo analisar os teus resíduos e dizer-te, olha... Começar a identificar logo Exatamente. E aí o cancro deixa de ser um problema. Estás a dizer? Ou passares a conseguir atacar de forma mais direta quais são as células que estão não saudáveis através de nanobots. Estás a ver? Isso é tudo possibilidades. Então, isso já está a correr. Espera, deixa-me só acrescentar aqui. Para rematarmos, porque Deixa-me só aqui uma sequência. Imagina, isto é uma das cenas do Future of Humanity, que é a parte da saúde e nós enquanto humanos. Mas depois tens como é que vai ser a nossa chegada a Marte? O processo todo, que já está a decorrer grande parte dele, mas o processo todo. Então, e quando chegarmos a Marte? O que ele faz é levantar hipóteses com base naquilo que já está. Exatamente, com consciência. E depois, quando chegamos a Marte, o que é que vai ser preciso fazer? E tu percebes mesmo, quanto tempo é que ele teve a pensar nisto? Que é tipo, pensa nos pormenores todos. O que é que tu precisas quando chegas a Marte para montar uma civilização? Quais são os problemas? Não tem atmosfera suficientemente grossa para bloquear os raios de ultravioleta. Então o que é que tu podes fazer? Que até é uma sugestão do Elon Musk. Eles têm gelo nos polos, nos extremos, nos hemisférios. Então a ideia do Elon Musk era largar bombas nucleares nos dois polos para, com a temperatura dessa explosão, tu derreteres
essas ice caps, esses glaciares, e eles transformarem-se em água e a água libertar oxigênio para a atmosfera. Por exemplo, não ias conseguir respirar em Marte, mas a camada da atmosfera ia permitir com que tu conseguisse fazer outro tipo de coisas na superfície. Uma coisa interessantíssima, que eu acho que isto é tipo curiosidade ao máximo, que é logo no início do livro. Ok, chegamos a Marte. Marte tem 3 vezes menos força gravitacional do que a Terra, que é relativamente tipo 3 vezes menor. Tem 3 vezes menos massa. É mais fácil assim. Então o que é que isto quer dizer? Quer dizer que tu pesas 3 vezes menos com o mesmo músculo. Ou seja, tu vais conseguir saltar super alto. Vais conseguir... imagina, toda a biomecânica do corpo muda. Então como é que vão ser os desportos em Marte? Não dá. Não podes ter um campo de basquete com o mesmo tamanho que saltas do meio campo, estás no cesto. Então começa a levantar essas possibilidades. Então, claramente tipo, é um livro que é para nos pôr a imaginar, a ser curiosos. Exatamente, os campos vão ter que ser muito maiores. Tipo, salto em comprimento. Não vale. Tem que ser em altura. Tem de ser muito maior. Tipo, os standards... Vai ter que tudo mudar. E começa a levantar essas questõezinhas. E depois aquilo começa na Terra. Depois vai para possibilidades de Marte, Sistema Solar, luas de Júpiter, e depois já vai lá para fora. Então tu vais devagarinho, mais de dentro de lá para fora, e a tua mente vai também assim, então vai expandindo cada vez mais. O livro é fantástico mesmo. Boa. Excelente, mais uma forma de nós treinarmos a nossa curiosidade. Esse livro é fixe, o Amadeus também é fixe. Só posso falar do Amadeus, mas fiquei com curiosidade. Claramente, acho que mesmo que sejam hipóteses, que depois ele não é dono da verdade, mas são hipóteses que nos fazem imaginar e treinar a imaginação, voltarmos aqui a esse mundo quando éramos pequeninos. Eu sonhava com o teletransporte através de um arco-íris, é espetacular. Agora, porque isto já vai longo e nós não queremos que as belas questões do final fiquem por fazer, vamos passar para a fase mais imprevisível, que são as questões da escova de mente. A ideia é tu dizeres um número. Eu vou abrir uma página aleatória, eu gosto disto, que eu não sei qual é a pergunta que te vai sair, e tu respondes rápido. Ok, 21. Um número de 35 a 110. Não dá o 33, não é? Não dá o 33. Não. Estou a tentar arranjar números com significância. 33 é o número dos meus amigos. Não, não dá. 35 para cima. 37. 30 e... Olha, já cá está. O que é que mais te orgulha em ti? O que é que me orgulha? Respostas rápidas. Ok, certo. Eu diria que a minha ambição não ser igual a eu deixar-me levar sozinho. Ou seja, eu penso sempre nas coisas como um todo. Nunca quero ir sozinho. E sabe, ok, vou adaptar um bocadinho a resposta, que é: o dinheiro não me move. E imagina, apesar de eu saber que eu tenho objetivos de vida e eu gosto de disparar lá para cima e tem a ver com a exploração espacial, é óbvio que o dinheiro vai ter um papel muito importante nisso. Se for possível, vai ser se eu tiver o dinheiro para isso. E há várias formas de o fazer. Mas, pessoalmente, não há nada que o dinheiro não me move. Imagina, tu agora dizes-me: pague-te 5.000 euros para ir roubar 20 euros àquela pessoa. Não vou roubar. Não tens os teus princípios. O dinheiro não me move. Não me mexe muito comigo, sem ser como uma oportunidade para eu fazer aquilo que eu realmente quero. Porque o que mais motiva é o impacto que eu posso deixar. E eu espero que ele seja positivo. E por isso vou sempre manter os meus valores. E é isso, basicamente. Fantástico. Uma bela resposta. Mais um número. 63. 63. Qual é que foi o último investimento em formação ou educação mais importante para ti que tu fizeste? O mais importante para mim foram os 300 euros que eu fui burlado em NFTs. Basicamente, uma transação, quando é feita na blockchain, não há volta a dar. Está feito, não volta para trás. E havia um projeto de NFT que eu queria muito e cometi o erro. O projeto é verdadeiro e é incrível. Eu cometi o erro de não ter reparado que comprei num site falso, exatamente igual, mas num site falso. Fui ingênuo e impulsivo e foram 300 euros que me serviram para aprender, e mais vale eu errar agora com 300 do que errar mais tarde com 3.000. Portanto, eu acho que isso foi o maior investimento em informação que eu fiz nos últimos tempos. Olha, muito bom, muito bom. Pelo menos é uma resposta diferente do que o que se está à espera. Mais um número.
98. 98. Os curiosos estão a pensar, porquê estes números? Quais é que são as 3 emoções da vida que mais valorizas e porquê? As emoções da vida e porquê? Que tu mais valorizas? Ok, eu diria, sem querer ser Tony Robbins, gratidão. Muito simples, porque se tu nunca estiveres satisfeito ou não estiveres agradecido pelo aquilo que tu tens, as pessoas que te rodeiam, das duas uma, ou estás muito a mal ou nunca vais ser feliz. A Portanto, segunda? gratidão. A Sem pressão. emoção número 2. São belas questões. São belas questões. Pá, isto nem é bem uma emoção, mas Mamba Mentality. Eu não consigo Oi? dar respostas curtas. Então, houve um jogador da NBA que é o Kobe Bryant, tu provavelmente conheces. Sim. E eu admirava muito, primeiro enquanto jogador e depois disso, e principalmente como pessoa e empreendedor. E ele tem muita cena do motivação, do ver o mundo de uma forma diferente. E ele sempre pautou a carreira dele e depois a carreira enquanto businessman. Ele morreu em 2020, num acidente de helicóptero. Mas sempre pautou a cena dele com um conceito que é a Mamba Mentality, que é a mentalidade que ele foi construída. Até tem um livro Em português? não tem tradução. Black Mamba é uma serpente e é a mentalidade que ele tinha, era a mentalidade de cobra, que era, imagina, o foco em tu acreditas mesmo naquilo que tu queres e vais em frente e fazes os esforços que forem precisos para isso. És o primeiro a chegar, és o último a sair. Tens o pé partido, continuas em frente. Se tens o pé partido, consegues treinar outra coisa, consegues desenvolver outra coisa. Portanto, eu diria que Não arranjar desculpas, arranjar exatamente. soluções para lá Portanto, chegar. para mim é essa emoção do foco e do eu sei, quando eu sei o que é que quero, não dá, vou em frente. Boa. É isso. Portanto, a número 3, a terceira emoção, amor. Amor é o que move tudo. Nem preciso de desenvolver. Lindo, muito lindo. E quando eu digo amor, não é só amor Amoroso, é. relacional com um namorado ou uma namorada, não. É amor à família, amor à vida, amor aos amigos, amor a tudo. Muito lindo. Foi um momento belo Bela, do episódio. bela questão. Tenho 2 questões de Sim. finalização. Bora. A primeira, tu já disseste, porque eu já a fiz ali, que é qual é a coisa que mais te orgulhas. Então vamos rematar com a questão da assinatura do podcast Bela Questão, que é, quem foi a pessoa que mudou a tua vida? Eu vou dizer eu próprio. Vou dizer eu próprio. Porque eu obrigar-me a ser curioso e a fazer estas perguntas, o que é o sentido da vida? O que é que estás a fazer aqui? O que é que tu queres mesmo? Como é que tu queres ser lembrado quando morreres? Quantas pessoas queres ter no teu funeral? Acho que esse tipo de perguntas que eu faço constantemente a mim próprio que mudam a minha vida, portanto vou dizer eu. Obrigada, Pedro. Adorei. És uma pessoa curiosa que desperta a curiosidade dos outros e isso é impagável, tem mesmo muito valor e espero que continues a produzir conteúdo porque assim não sou só eu que estou a ouvir-te. E é isto que é giro. Eu partilho de uma filosofia que não há nada mais belo do que partilhar conhecimento. Para mim é um dos meus princípios e adorei a tua partilha, adorei o teu entusiasmo, isso é lindo. Ficaríamos aqui certamente a ouvir-te porque tu expandes os nossos horizontes, mas temos que fechar, então resta-me agradecer-te, fico mesmo grata por estares aqui no Bela Questão. E as pessoas, se quiserem seguir, diz só onde é que são os melhores canais, se elas quiserem acompanhar o teu trabalho. Ok. Deixa-me só primeiro agradecer também, não só me teres convidado e por estarmos a ter aqui esta conversa, que eu gosto sempre de ter conversas destas. E não só de expor aquilo que eu acho das coisas, mas ouvir-te também. É incrível. E depois agradecer-te pelo que estás a fazer, porque estás a contribuir para a curiosidade positiva. Tu estás a contribuir para transformar curiosidade negativa em positiva. E se o ciclo não for esse, se não houver pessoas que transformam a curiosidade negativa em positiva, vamos todos ficar robôs a fazer scroll. Muito obrigado por isso. E respondendo no fim, como é que as pessoas me podem encontrar? Pedro ou não, full _ Pedro, tanto no Instagram como no TikTok, e no YouTube basta pesquisarem Pedro Oliveira Martin e encontram, ou então na descrição, no link da descrição, tanto no TikTok como no Instagram está a ligação para o meu YouTube.
Perfeito. E eu vou colocar também os links nas notas, por isso basta verem as notas do podcast do episódio que vão encontrar. E quero agradecer a quem nos está a ouvir por estarem até ao final. Obrigada a ti que nos estás a ouvir. Obrigada. E pedir que nos dês feedback, manda mensagens, diz o que achaste. Isto despertou a tua curiosidade, sim ou não? Sabes qual é a banda do Pedro, sim ou não? Escreve nos comentários. Obrigada. E espero então que também faças um rating do podcast Bela Questão se estiveres a ouvir no iTunes ou na plataforma em que estiveres a ouvir. Coloca lá as 5 estrelinhas se achares que vale 5 estrelas. E já sabem, quanto a nós, vemo-nos, ou melhor, ouvimos-nos no próximo episódio. Obrigada e até breve. Obrigado, até à próxima. Sentido da vida, uma mente retorcida. Eu vou conseguir sim ou não escovar a tua mente, atitude inteligente. Tens tudo na tua mão. Sempre a divagar, onde é que eu vou parar? Isso é uma bela, isso é uma bela, isso é uma bela questão. Isso é uma bela questão. Eu e o André Ferreira, que é outro dos sócios fundadores. Dos sócios? Eu e o André. Vais deixar isto? Não. Pronto. Posso continuar? Vais chorar assim? Tu tens certeza que tens água na caneca ou estás a beber o mesmo que eu?